Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Série D, a quarta divisão do futebol do Brasil, porque neste sábado a CBF divulgou a tabela base da fase classificatória, da fase de grupos da quarta divisão do futebol do Brasil, que vai ter 64 equipes, divididas em 8 grupos com 8 equipes em cada chave. Ao final de 14 rodadas, turno e retorno, são 7 jogos para cada equipe em cada turno, então turno e retorno, 14 jogos. Ao final das 14 rodadas, os 4 primeiros de cada chave avançam para a segunda etapa da competição. Aí começa o primeiro mata-mata. Então, de 64 ficam 32 equipes. De 32 ficam 16. De 16 ficam 8. De 8 ficam 4. De 4 ficam as 2 finalistas. Para subir para a Série C, para a terceira divisão, o seu clube tem que, no mínimo, passar por 4 fases. Passar a fase de grupos, passar o primeiro mata-mata, passar o segundo mata-mata e passar também pelo terceiro mata-mata. Aí estará classificado para disputar no ano que vem, em 25, a Série C, a terceira divisão. O campeonato começa no sábado, dia 28 de abril. Jogos no sábado 28, domingo 29. Termina a primeira fase em 21 de julho, 14ª rodada, 21 de julho. E vamos conhecer aquelas 4 equipes que vão subir para a Série C somente em 1º de setembro. A partir de agora, tudo sobre a Série D, quarta divisão do futebol do Brasil, aqui no plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos então à primeira rodada de cada um dos 8 grupos, começando, claro, pelo grupo 1, que tem clubes do Acre, do Amazonas, do Amapá, de Rondônia e também de Roraima. Data base 29 de abril. Alguns jogos devem acontecer no sábado, dia 28. Manauara do Amazonas enfrenta o Rio Branco do Acre. O Maitá recebe no Acre o Porto Velho de Rondônia. No Amazonas tem Princesa dos Solimões contra São Raimundo de Roraima. E no Amapá o Trem enfrenta o Manaus, lá no Amazonas. Então, são os 4 jogos que abrem a Série D neste grupo 1 da competição, beleza? Vamos para o grupo 2, que tem times do Maranhão, do Pará, do Piauí, também de Tocantins. No Piauí tem Fluminense e Maranhão. Em São Luís, o Motoclube recebe o Tocantinópolis, de Tocantins. No Piauí tem o River contra o Águia de Marabá, do Pará. E no Pará, o Cametá recebe o Altos, do Piauí. É a primeira rodada do grupo 2 da Série D. Você vai me perguntar, Paulinho, tá, mas aí é o seguinte, ó, quero saber. Terminada esta fase de grupos, das 14 rodadas, meu time passa de fase, fica entre os 4 primeiros do grupo. Quem ele vai enfrentar na próxima etapa da competição? Boa pergunta. Na segunda fase, no primeiro mata-mata, os times classificados, os 4 primeiros do grupo A, enfrentam os 4 primeiros do grupo B. Aí o primeiro colocado A enfrenta o quarto do B. O primeiro do B enfrenta o quarto do A. O segundo do A pega o terceiro do B e assim sucessivamente, entenderam? Então, terminada essa fase classificatória, os 4 primeiros do grupo A enfrentam os 4 do grupo 1, enfrentam os 4 primeiros do grupo 2. A mesma coisa acontece. Final da fase classificatória, 4 primeiros do 3 enfrentam os 4 primeiros do grupo 4. Os 4 primeiros do grupo 5 enfrentam os 4 primeiros do grupo 6. E os 4 primeiros do grupo 7 enfrentam os 4 primeiros do grupo 8. Então vamos para o grupo 3, que tem times do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. O Santa Cruz, o Potiguar Santa Cruz recebe o 13 da Paraíba. O Maracanã do Ceará joga em casa contra o América de Natal. O Souza joga na Paraíba contra o Iguatu do Ceará. E o Atlético Cearense joga em casa contra o Potiguar do Rio Grande do Norte. São jogos do grupo 3. Grupo 4, primeira rodada. Grupo 4 tem alagoanos, baianos, pernambucanos e sergipanos. O Sergipe enfrenta o Asa de Arapiraca, de Alagoas. O CSE em casa, em Alagoas, joga contra o Retrô de Pernambuco. Em Pernambuco tem Petrolina e Jacuipense da Bahia. E na Bahia, a Juazeirense enfrenta o Itabaiana do Sergipe. Aqui confirmando, os 4 primeiros do grupo A, no final da fase classificatória, vão enfrentar no primeiro mata-mata os 4 primeiros desse grupo 3. Vamos para o grupo 5, que tem times de Brasília, de Goiás, do Mato Grosso e também de Tocantins. O Iporá de Goiás recebe União Rondonópolis. Jogo de abertura aqui da Série D nesse grupo 5. O Misto em Cuiabá enfrenta o Craque de Goiás. Em Tocantins tem o Capital contra o Real Brasília.
E em Brasília, na capital federal, o Brasiliense enfrenta o Anápolis de Goiás nesse grupo 5. Grupo 6, que tem times da Bahia, do Espírito Santo, de Minas e também do Rio. A Portuguesa Carioca enfrenta o Ipatinga de Minas. O Democrata de Sete Lagoas, de Minas, joga em casa contra o Nova Iguaçu do Rio. Na Bahia tem Itabuna e Real Noroeste do Espírito Santo. E no Espírito Santo, o Serra enfrenta o Audax Rio. São os jogos da primeira rodada do grupo 6. Terminada a fase classificatória, as 14 rodadas, os 4 primeiros do grupo 5 enfrentam no primeiro mata-mata os 4 primeiros do grupo 6, certo? Vamos para o grupo 7 então, que tem times de Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. O São José de São Paulo enfrenta o Costa Rica do Mato Grosso do Sul, na primeira rodada. Maringá do Paraná em casa joga contra o Santo André, de São Paulo. A Inter de Limeira, a Paulista Inter de Limeira, joga em casa em Limeira contra o Pouso Alegre de Minas. E o Patrocinense joga em casa em Minas Gerais contra o Água Santa de São Paulo. São os jogos do grupo 7 da primeira rodada. Grupo 8 que tem paranaenses, gaúchos e catarinenses. Primeira rodada, 28 ou 29 de abril. Em Santa Cruz do Sul tem a Avenida, o Gaúcho Avenida contra o Cascavel do Paraná. Em Santa Catarina, o Barra recebe o Novo Hamburgo, o Gaúcho Novo Hamburgo. No Paraná tem Cianorte e o catarinense Ercílio Luz. E em Santa Catarina, o Concórdia enfrenta o Brasil de Pelotas. Terminadas 14 rodadas. Nos grupos 7 e 8, os 4 primeiros do grupo 7 vão enfrentar no primeiro mata-mata os 4 primeiros do grupo 8. Certo? Então, são 64 equipes divididas em 8 grupos com 8 equipes em cada chave. Turno e retorno, serão 14 jogos, 14 rodadas. Ao final das 14 rodadas, os 4 primeiros de cada chave avançam para a segunda etapa da competição. Para subir, tem que passar por 4 etapas. Pela fase classificatória, pelo primeiro mata-mata, pelo segundo mata-mata e pelo terceiro mata-mata. Aí sim, quem estiver entre os 4 primeiros da Série D, da 4ª divisão, sobem para a Série C, para a 3ª divisão da próxima temporada. Fui!